Olá, seja bem-vindo ao Assunto em Pauta. Este é um espaço de debate sobre temas de destaque na sociedade. Os assuntos são os mais diversos e a pauta vai ser discutida por especialistas, pesquisadores e personalidades envolvidos com a temática em foco. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente pelo endereço que aparece aí na sua tela e, claro, o seu assunto vai estar em pauta. De acordo com dados da Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 30% das populações das Américas possuem ou vão adquirir um transtorno mental. E no Brasil, a depressão e a ansiedade estão respectivamente em 5º e 6º lugar no ranking de doenças que mais afetam a qualidade de vida dos brasileiros. Os transtornos depressivos podem ser caracterizados por uma tristeza suficientemente grave ou persistente que interfere no funcionamento e muitas vezes diminuem o interesse ou o prazer nas atividades. A causa exata é desconhecida, mas os impactos são severos. E para você entender melhor sobre as causas e tratamentos dos transtornos depressivos, recebemos hoje a psicóloga Irã Miranda, com mais de 14 anos de atuação profissional, possui graduação em psicologia pela UFMA e é mestra pela UFP de Portugal. Também é professora universitária, além de ter especialidades em psicologia clínica e em psicologia do trabalho. Também presente na nossa roda de conversa, a médica psiquiatra Maurilene Bacelar, graduada em medicina pela Universidade Federal do Maranhão, com residência médica em psiquiatria pelo Hospital Nina Rodrigues, com ênfase em psicoterapia e no manejo da dor e cuidados paliativos. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigada, Robert, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema. Obrigada, Robert. É muito importante falar disso, né? Falar de transtorno mental, de depressão e ansiedade. Parabéns pela iniciativa do programa. Obrigado, a gente está aqui para isso. E a gente já começa, né, essa conversa falando um pouco sobre a pandemia, porque é impossível a gente falar sobre transtornos mentais, depressão e ansiedade sem contextualizar com a pandemia que reconfigurou, né, que transformou a nossa vida. A pandemia ela trouxe, evidenciou muitas desigualdades e muitos problemas. Como que vocês acham, de que maneira vocês, na vivência de vocês, a pandemia transformou ou aumentou a carga, né, aumentou o número de transtornos mentais nas pessoas? Como que a pandemia pode ter aumentado, né, esses casos ou piorado os casos? A pandemia nos colocou num cenário de absoluta vulnerabilidade, né? Assim, de falta de controle, de perdas, de lutos, né? De insegurança diversas. Então, isso provocou, né, nas mais diversas pessoas essas reações ansiosas, relacionadas a medo, insegurança. E tudo isso, né, do ponto de vista da saúde mental, acaba despertando ou provocando mesmo disfunções na maneira de se relacionar tanto consigo quanto com os outros, né? Então, a proposta de isolamento social, por exemplo, de evitar contatos. Sem falar também, né, que a gente vive na era da informação. Então, a falta de informações mais precisas e o excesso também de informações levou as pessoas a desenvolverem diversos quadros ansiosos e depressivos. Eu costumo dizer que a pandemia trouxe a morte para a sala de casa, né? A sala de casa, que era o entretenimento, passou a ser número de mortos, o tema da morte ficou frequente e a consciência da finitude. Sim. Bom, todo mundo tem consciência da finitude, mas ninguém para muito para pensar, né? E é um assunto que desde a infância precisa ser elaborado. Muitas vezes os transtornos começam na primeira infância, quando a morte não é bem elaborada. Então, a pandemia trouxe, você precisa pensar nisso. Você precisa pensar na morte. A morte está aí, pode ser alguém próximo, pode ser você o próximo, né? E isso disparou diversos transtornos que já estavam lá, nessa elaboração da finitude. E assim, é importante a gente falar que a pandemia, ela de fato evidenciou desigualdades, porque viver esse momento de pandemia em um país desenvolvido tem um peso, né? E viver em um país recheado de desigualdades é muito pior. A pandemia, ela matou mais pessoas pobres, né, na pandemia. A gente vê essa quantidade, os dados estão aí para mostrar que as pessoas pobres, as pessoas com menos qualidade de vida, né, com menos acesso a esses direitos básicos, elas morriam mais rápido. Então,
como que fatores econômicos, culturais, sociais podem afetar a saúde mental, Irã? Então, quando a gente fala na perspectiva de saúde, né, e saúde mental especialmente, a gente sempre precisa entender que nós somos seres em relação, né? Nós somos seres em relação com o outro, com a sociedade, com a comunidade com a qual a gente participa. Então, sim, né? Então, questões relacionadas a quadros socioeconômicos, eles falam muito do nosso padrão também de consumo e logo do nosso acesso também a recursos de terapia, de tratamento, de medicamentos e por aí vai. Então, esses efeitos, né, culturais e socioeconômicos, eles também dizem dessa nossa maneira de se cuidar, de termos informações também, né, que a educação ela também contribui muito para esse comportamento de autocuidado. E aí, essas desigualdades, elas comparecem muito na perspectiva de tratamento. Se eu falo de transtorno mental, eu não tenho o dado que é mais prevalente em pessoas de menor renda e em pessoas de maior renda é menos prevalente. Não, nós não temos essa estatística. Quando eu falo de ansiedade e depressão. Quando eu falo de pandemia, eu posso dizer que a sensação, o pensamento de que, olha, se eu tiver, eu vou para tal hospital, eu vou ter o melhor recurso, pode trazer uma tranquilidade, embora não seja uma garantia. Então, às vezes só, os recursos podem trazer uma certa tranquilidade. Mas isso não bate tanto com o real. Porque você vai ter pessoas que são abastadas e que sempre estão com a sensação que vão perder e vão desenvolver algum transtorno por conta dessa sensação. Porque, na verdade, a segurança é uma ilusão. E sempre o ser humano vai se deparar com poxa, não existe mesmo segurança, a vida é um risco o tempo todo, né? A causa da ansiedade, da depressão especificamente, ela é multifatorial, né? Não dá para você saber o que de fato causa a depressão. E eu queria saber, Maureline, como que é feito esse diagnóstico? Porque os sintomas, eles, assim como nas outras doenças, os sintomas eles são diferentes para cada pessoa. Então, como que é feito esse diagnóstico para saber se uma pessoa tem o transtorno ansioso ou o transtorno depressivo? Olha, a depressão tem causas orgânicas e causas não orgânicas. Mas há uma alteração na neuroquímica cerebral. Você tem mesmo uma redução dos neurotransmissores que produzem bem-estar, prazer, da disponibilidade deles para esse cérebro. Por causas que têm a ver com a cognição, com os pensamentos, com a cosmovisão, com a visão de mundo, às vezes causas orgânicas. Tanto que quando chega no médico com queixas que batem com episódio depressivo, tem que solicitar exames, a gente tem que ver como é que está a tireoide, tem que ver como é que está a vitamina D, tem que ver a parte orgânica, como é que está. Às vezes tem alguma doença crônica ali instalada que não foi descoberta, mas que causou fadiga intensa e que confunde com depressão. Às vezes até um humor mais triste mesmo. Então tem que investigar toda a parte clínica. Passando dessa etapa, a gente vai fazer um apanhado de sintomas, que por mais que cada pessoa seja única, existem sintomas que são padrão. Então, quando eu falo em depressão, ou eu tenho uma tristeza intensa, ou eu tenho uma vontade reduzida. Tristeza que impacta na vontade, no desempenho, né, que impacta no dia a dia, altera o sono, a pessoa pode ter ou hipersonia, ou não conseguir dormir. Ela pode ter ausência de apetite ou comer em excesso, pode buscar comportamentos de fuga, né, festas, filmes em excesso, qualquer coisa que leve a fugir de pensar, ou pode parar qualquer atividade, ficar só deitado, mas há um impacto na vida diária dela, por tristeza ou por redução da vontade. E qual que é a diferença entre a ansiedade e depressão? Porque assim, geralmente se coloca esses dois termos num guarda-chuva e se resume a um. Então, você está com ansiedade, você está com o pé na depressão. Daqui a pouquinho você está com depressão. Você está tendo essas crises de ansiedade, então daqui a pouquinho você tem que tomar cuidado porque você pode ficar deprimido a qualquer hora. Então, qual que para desmistificar, qual que é a diferença específica se existe entre a ansiedade e a depressão? A depressão é uma doença.
eu poderia falar que a tristeza é um sentimento normal da vida, mas a depressão é uma doença, quando essa tristeza se instala de forma profunda. A ansiedade também é normal da vida. Ela é um estado de humor que beneficia fuga-luta, né? Hoje em dia, fuga-luta é o quê? Luta pela vida. Beneficia muitas vezes estudar, acordar cedo, fazer o que tem que fazer, cumprir as tarefas. O problema é quando a ansiedade começa a passar para todo o estado da pessoa, né? Ela já não consegue mais funcionar tão bem porque a ansiedade tomou conta de tudo. Isso aí é o transtorno de ansiedade. Pode ser transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que ao longo da vida, essa reação de medo, né, pensamento de ruína, que sempre alguma coisa pode dar errado, esse estado de alerta constante pode levar a um episódio depressivo. Interessante sua pergunta, só para complementar, né, também no sentido de percepção das emoções, né? Por exemplo, a Maurylene está trazendo a própria tristeza como uma emoção relevante, significativa, até para a gente fazer uma diferenciação, né? Quando nós estamos tristes, que é uma emoção natural, né? De quando nós estamos numa tristeza profunda, prolongada, que se perdura por mais tempo, né? Então, nesse ponto de vista também é importante a gente ressaltar a necessidade das pessoas reconhecerem as suas emoções, né? Que muitas vezes o que há é um desconhecimento, né, da maneira que eu funciono, desse meu padrão de pensamento, de emoção, de comportamento em si. E muitas vezes as pessoas elas buscam saídas imediatas, né? Respostas imediatas para isso, ou um diagnóstico, ou qualquer que seja, que dê ali uma resposta rápida àquilo que ela está sentindo. Quando isso pode ter muito mais a ver com um desconhecimento do seu próprio modo funcional. Ira, nessa sua vivência, você avalia que os sistemas públicos de saúde estão preparados para receber essa carga, essa demanda, né, com relação a pessoas com esses quadros de transtornos mentais? Não, infelizmente a gente tem sim uma insuficiência em termos de serviços públicos para receber serviços de saúde diversos, especialmente os relacionados à saúde mental. Inclusive tem um dado da Organização Mundial de Saúde de 2020 que mostra que os países investem cerca de 2% do orçamento em saúde mental, né? Então, se a gente trouxer por uma perspectiva aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê muito essa realidade. Mas é importante também ressaltar que a gente dispõe, sim, de mecanismos, né, de espaços que acolhem essa demanda. A gente pode falar, por exemplo, nos CAPs, né, nas unidades básicas de saúde, também, né, nos CRAs, nos CREAs e de outras instituições também que acolhem demandas relacionadas à saúde mental. Quando a gente fala nisso, é importante lembrar que CAPs é porta aberta. Então, qualquer paciente que seu humor está alterado, algo não está legal, o familiar leva ele no CAPS a qualquer hora, na emergência do Hospital Nina Rodrigues também, porque existe aquele medo, né? Medo de um hospital dizer, o quê, Nina Rodrigues? Não é o ideal, porque o ideal, pela reforma psiquiátrica, era que o hospital geral fosse capacitado, qualquer hospital geral tivesse lá um setor capacitado, enfermarias adequadas, mas não é assim que acontece, porque ainda existe um psicopreconceito, né? Sim. Então, fica ali restrito ao hospital psiquiátrico, mas a qualidade do serviço hoje é outra. Então, está com emergência psiquiátrica, não sabe para onde ir, não tem encaminhamento para ambulatório, pode se dirigir à emergência do Hospital Nina Rodrigues. Se não for um caso tão grave, pode procurar os CAPs, né? Em São Luís tem um CAPs no Olho d'Água e tem o CAPs Bacelaviana, que fica ali no Monte Castelo, e que é interessante. Acho que é importante também ressaltar, né, o serviço também das clínicas escolas, das universidades, né, e faculdades, que também se colocam como serviços de amparo a questões como essa. Integrados à rede, né? Porque hoje são integrados à rede também. Exato. E como você começou aí a falar sobre o CAPS, né? Como que as pessoas fazem para acessar esses lugares, né? Esses ambientes? É simples de fazer? Como que é esse processo? Quando eu digo que o CAPS é porta aberta, é porque quem chegar vai ser acolhido. Então, chegou, vai ser acolhido, vai ser feita uma entrevista inicial, as orientações iniciais, e mesmo que o psiquiatra não esteja lá no dia, vai ser agilizado esse atendimento, se for um paciente que não tem atendimento nenhum. Casos mais simples são encaminhados para o ambulatório. Hoje, o que a gente tem de mais dificuldade são os ambulatórios, porque eles são hiperlotados.
a gente precisaria de mais disponibilidade de ambulatórios, porque eles são muito cheios, né? Mas o serviço de acolhimento, isso é feito. Uhum. Bom, a gente vai dar uma pausa no nosso papo, daqui a pouco a gente volta. Hoje a gente está aqui com a Maurilene e com a Irã falando sobre um assunto muito importante, mas o assunto em pauta vai dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Assunto em pauta de volta. Hoje o tema do nosso papo é transtorno depressivo. Nós estamos aqui com a Irã, com a Maurilene, conversando sobre esse assunto. Eu queria continuar a nossa conversa falando um pouco sobre crianças e adolescentes, Maurilene. Como que esse quadro de transtorno depressivo afeta as crianças e os adolescentes? Olha, a criança, ela faz sim episódios depressivos desde bebezinho, até qualquer idade. É mais raro do que em adulto, mas sim, pode acontecer. De um modo geral, a criança vai ficar mais apática, mais sem vontade, mais calada. Ou vai falar algumas vezes que quer ir para o céu, por exemplo, ou vai se desorganizar. Ela não dá conta mais da rotina dela, ela não dá conta mais das coisas, né? Dificilmente você vai ver uma criança que está deprimida e está lá chorando, né? Geralmente não é assim, mas pode acontecer. Se eu tenho alguns episódios de medo intenso, ela pode fazer crise de choro. Mas, no geral, é uma alteração no comportamento. Uhum. Né? E a Irã agora há pouco falou uma coisa que deu vontade de perguntar, mas eu preferi deixar para esse momento. Você falou um pouco sobre o desconhecimento que a gente tem sobre os próprios sentimentos e como que isso pode desencadear esses quadros clínicos que podem ser leves, moderados ou até mesmo bastante severos. O que você tem, qual é a sua ideia ou como que você acha que as pessoas podem ter acesso ou conseguir trabalhar melhor os seus sentimentos para que quando essa tristeza apareça, como que ele consegue diferenciar? Não, essa tristeza é porque eu estou passando por um momento triste, é um sentimento normal. De quando é uma tristeza profunda, como que as pessoas podem amadurecer esse conhecimento, esse autoconhecimento? Bom, para isso a gente fala em recursos de psicoeducação, né? E aí entram também os recursos das psicoterapias em geral, como também desse espaço que a gente está falando, né? Tá usando agora para falar sobre temas como esse. Também são espaços que levam a informação, que as pessoas começam, por exemplo, a gente está falando aqui de sintomas, né? Se perceber. Então, por exemplo, a gente está falando de tristeza. A tristeza ela é uma emoção básica. Então, acontece um episódio, né, de perda, por exemplo. Então, é normal que a gente se sinta triste. E a partir do momento em que essa emoção ela se perdura por muito tempo, aí a gente já vai falar de um quadro mais atípico, de um quadro onde sinaliza, né, uma temporalidade que foge do esperado, né? Uma reação também emocional distinta, né, do que é esperado. Então, a gente já pode criar esse alerta. E muitas vezes esse alerta ele vem por meio dos outros. Então, são as pessoas, né, que nos apontam, por exemplo. Claro, tem uma percepção nossa de tempo, por exemplo, mas também tem aqueles feedbacks, aqueles retornos que muitas vezes os outros nos dão. E que quando eu me mantenho fechado, por exemplo, a resposta, né, a receber feedbacks nesse sentido, então naturalmente eu coloco ali alguns bloqueios nessa autopercepção, né? Então a psicoterapia, né, especificamente falando, é um processo que desperta esse autoconhecimento. Então é nesse espaço, né, que a gente, por exemplo, leva o sujeito a pensar a pensar sobre os seus pensamentos, sobre o seu modo de se comportar e de sentir. Então, é quase como se ele se colocasse, né, de uma maneira, se olhando por fora, né, olhando ali como é que esse organismo funciona em relação ao ambiente, né, porque, de novo, nós não somos seres isolados, nós somos seres em relação, então é importante sempre a gente olhar nós e o outro, nós e o ambiente, porque, de outro modo, ou a gente vai estar ou se culpabilizando ou culpando o outro. Então, a gente, nesse espaço de psicoterapia, faz, por exemplo, exercícios, intervenções,
experimentos em que a pessoa ela começa a se perceber que bloqueios existem. A gente está falando aqui, por exemplo, de depressão. Então, se tiver algum evento afetivo relacionado a esse episódio depressivo, esse transtorno depressivo, que evento foi esse, como se deu, esse evento, de que maneira ele ainda se torna presente, né? Porque ele pode ter acontecido no passado, né, há muito tempo atrás, mas de maneira afetiva ele é presente, porque ele está aqui reverberando e trazendo aí consequências emocionais. Então, a psicoterapia, por exemplo, é um caminho, né, para esse autoconhecimento. Aquela hora eu respondi a tua pergunta falando de criança, mas não falei de adolescente. Pois é. Era os dois, né? Adolescente já é outro contexto, porque você vai ter um contexto de mudanças comportamentais próprias da adolescência, junto com uma fase muito difícil, que é a fase de diferenciação dos pais, de descoberta do que é seu e do que é do outro. Então, já há uma alteração de humor na adolescência. Esperada, né? Esperada, né? Mas, se aquela alteração de humor impacta no funcionamento dele, como a gente sempre coloca assim, um transtorno mental, ele vai alterar o funcionamento. A coisa não vai dar mais certo, tem alguma coisa que não vai bem, quando ele tem pensamentos, desejos de morrer, vontade de desistir da vida, né, uma angústia muito recorrente, crises ansiosas muito intensas, aí você, sim, ele precisa de tratamento, né, começar sempre pela psicoterapia, na medida do possível, procurar sim um psiquiatra que vai orientar, entendeu? Mas existe sim. Quando eu penso em depressão, eu tenho que lembrar também que geralmente tem diagnósticos prévios, como a gente falou da ansiedade. Você pode ter características da personalidade que facilitam a instalação de um episódio depressivo. E sempre precisa diferenciar se se trata de um episódio que a gente chama de depressivo maior ou de um episódio depressivo bipolar, que aí já é um outro transtorno mental também. Mas é importante considerar essa possibilidade. Só para complementar também, falando ainda de adolescentes, né, um comportamento bastante perceptível tem a ver com os comportamentos autolesivos, né? Então, a gente vê, por exemplo, nessa faixa etária, os jovens se cortarem ou se arranharem, né, ou ter algum tipo de comportamento que a gente chama de autodestrutivo ou autolesivo. É comum nessa faixa etária. Existe alguma... É muito importante que você tenha falado isso, porque é comum, até demais. Existe alguma justificativa de que esse tipo de situação aconteça bastante entre os adolescentes? Existe alguma motivação para isso? Alguma justificativa científica? É o grau de comprovada? impulsividade que é mais alto, né? Porque um ato automutilatório é um ato impulsivo. E o controle da impulsividade, ele é aprendido. Ele deveria ter sido aprendido na infância, mas a gente vive numa sociedade onde algumas coisas não são aprendidas na infância, tipo tolerar frustração, não tem sido aprendido. Então a gente tem um número grande de adolescentes que não toleram frustração, ao se frustrarem, cometem atos impulsivos para canalizar raiva e outras emoções que também não aprenderam a canalizar o que fazer. Então, transtorno autolesivo é também maturidade, né? Então, pode também melhorar, pode também com o aprendizado. E a gente também não pode desconsiderar os efeitos também dos modelos sociais, culturais. Como, por exemplo, a gente vê também na própria internet, né, que é um recurso principal que os jovens, né, utilizam para interagir e tudo mais. Então, a gente também pode falar, né, dessa prevalência também baseada em modelos, né? Então, por exemplo, a gente percebe hoje um fenômeno na internet relacionado a isso, das pessoas, é quase como se fosse bom ter depressão, né? Porque alguns jovens muitas vezes, recorrem à internet para falar dos seus estados atuais de humor, né? Talvez, né, em alguns casos, sim, para chamar atenção, mas nem todos, é importante destacar isso. Mas existe também esse cenário, né, cultural mesmo da geração, em que também esse tipo de comportamento ele acaba modelando outros. Talvez, Irane, desculpa, eu estou me lembrando da sua fala anterior, do espaço para as emoções ruins. Não há muito em casa. Então, nas casas pensa, não vamos falar em tristeza, não vamos falar em nada triste, só vamos falar em coisas boas. Engole o choro. Engole o choro, não fale, ou cala a boca, acabou a conversa. Então,
os adolescentes encontram entre si um espaço. Eu posso falar da minha tristeza, eu posso falar da minha dor aqui. Comunga, né? Eles comungam desse sentimento. Sim, né? quando na verdade o espaço das emoções boas e ruins deviam ser todos. Né? Falar de, por exemplo, tem famílias que não querem falar de morte, que não querem falar de tristeza, mas precisa falar. Às vezes eu digo, olha, por exemplo, um adolescente perguntou, e se eu morrer? Né? E se eu morrer? A família não soube desenvolver aquele assunto e ela piorou bastante do quadro por causa disso. Falou, fala em morte, fala e se morrer, e se você morrer. Fala um pouco do que é o que parece ruim, porque o ruim faz parte da vida. Tá maravilhoso o que vocês estão falando, porque estão vindo muitas perguntas. A doença, a depressão é uma doença silenciosa, ela não mostra assim como uma doença física ou sintomas físicos que você olha e você percebe que a pessoa está com um quadro ali clínico ruim. Como que as pessoas, os amigos, os familiares podem perceber melhor esses sinais, os sinais que acendem os alertas, né, de que algo ali não está no campo da normalidade? Olha, para o tratamento em si, né, mesmo dos transtornos, e a gente está falando aqui dos depressivos, o heterossuporte é tudo, ou seja, o suporte familiar, social, ele faz bastante diferença, né? Um pouco do que a Marilene falava há pouco, desse espaço em que a internet tomou conta, né? Na verdade, que não encontra em outros espaços e recorre-se a esse lugar que é a internet. Então, portanto, a família, ela pode ajudar sobremaneira. Então, em termos aí de comportamentos possíveis de serem vistos, a gente vai falar do isolamento social, né, da dificuldade que a pessoa tem em construir novos vínculos sociais. Construir novos vínculos, por exemplo, uma demanda que eu atendo em consultório, que chega inclusive com frequência, é essa dificuldade dos jovens de muitas vezes conviverem socialmente, né? Ir num restaurante, ir numa lanchonete fazer um pedido, por exemplo, se deslocar até um lugar, né? Então, muitas vezes isso fala de uma grande dificuldade de habilidades sociais. Então, perceber também, né, como que se dá isso. Também uma mudança, muitas vezes o jovem, aquelas atividades que antes davam prazer, que mostravam ter prazer, hoje ele já não mostra mais. Então, também é um importante sinal de que algo pode estar acontecendo nesse sentido. O isolamento social geralmente é o primeiro sintoma que a família percebe. Isso. Né? Então, e muitas vezes a família percebe e não faz nada. Ele está mais no quarto, não quer sair para comer, né? Percebe também as alterações de apetite. Esses sintomas mais de isolamento, mais da tristeza, eles são mais fáceis de perceber. E é importante, assim que perceber, pedir ajuda. Mas, às vezes, o humor deprimido pode se manifestar com irritabilidade, agressividade e começam diversos conflitos familiares e ninguém se entende. Então, também é importante atentar para essas alterações de comportamento, do humor mais irritado, da falta de paciência, de tolerância, que também é uma forma de quebrar com o social, né? Isso. Também é uma forma de se isolar socialmente. E também é importante atentar para os comportamentos de fuga, né? Tá comendo em excesso, tá muito tempo na TV, tá muito tempo no videogame, né? Tem alguma coisa que não tá legal. É importante atentar e pedir ajuda e procurar ajuda. Muitas vezes, a pessoa que está com humor deprimido, ela não vai conseguir pedir ajuda, a não ser que ela tenha muita orientação, muita instrução para aquilo. Na maioria das vezes, é como a Irã falou, é alguém da família que vai perceber e vai ajudar aquela pessoa. Um outro sinal relevante tem a ver com autocuidado. Então, também as pessoas, elas costumam não se cuidar. Então, não buscam medicamento, não buscam ajuda, não tomam banho, não fazem atividades básicas de higiene, por exemplo, né? E a gente também tem no imaginário de que as pessoas com depressão ou com episódio depressivo, eles estão ali isolados, tristes, e não necessariamente. São pessoas que estão muitas vezes indo para a escola, indo para os seus trabalhos, mas diante de um grande esforço emocional. E a partir do momento em que a gente em que pede ajuda, qual que é o pós? Decidir, vou pedir ajuda. E aí, como que é esse processo após, assim, essa tomada de decisão? Buscar ajuda profissional, né? E aí, esse tratamento, cada caso é um caso, né? Mas quais são geralmente os tratamentos preliminares, os primeiros, né? Quando você recebe alguém que está transmitindo aí esse quadro de depressão?
Então, a primeira orientação é buscar ajuda profissional, né, profissionais que cuidam da saúde mental. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou falar da minha experiência, né? Então, nesse sentido, identificando casos assim, é bem importante a gente fazer também outros encaminhamentos, né? É bem importante trazer que saúde mental, ela é também saúde física, ela é também saúde emocional. Então, por isso que a gente precisa levar essa informação de que o cuidado ele se dá na integralidade. Então, sim, se necessário recorrer a medicamentos, se necessário recorrer a mudanças, né, de uma forma geral, de hábitos, então comportamentos, atividade física, nutricionistas também fazem parte, né, desse apoio, entre outros profissionais de saúde. Então, recorrer à ajuda profissional e, nesse espaço, uma vez identificadas as necessidades, fazer direcionamentos diversos. Tem muita gente que não procura o psiquiatra com medo do remédio. Sim. Ah, mas eu não quero tomar remédio, eu não quero. E aquilo causa um bloqueio, né? É importante procurar um psiquiatra e falar para ele disso. Olha, eu estou aqui, eu estou sentindo isso, mas eu tenho uma dificuldade com o remédio, porque esse assunto precisa ser conversado. E existem outras opções, depende do grau daquela depressão, existem. Né? Existem outras opções terapêuticas, vamos tentar, se você sai desse episódio sem o medicamento, ou se não sair, vamos apostar no medicamento com cuidado, entendeu? E existe o contrário também, né, Marilene? São pessoas que querem respostas rápidas aos sintomas e aí eles buscam os psiquiatras para a medicação e fogem da terapia, né? Então, como a gente está falando que tem esse quadro multifatorial, então sim, os medicamentos, eles vêm com essa função de regulação mesmo do organismo, mas também trabalhar do ponto de vista afetivo, onde que estão os embotamentos, onde que estão ali as dificuldades relacionais e como provocar mudanças comportamentais faz toda a diferença também. Porque o que as pesquisas mostram é que o efeito da medicação é mais rápido, de fato. Mas ele não é tão duradouro. Então, se eu vou fazer um ciclo de medicação, parei, a chance de recorrência é alta. Então, quando eu tenho só a psicoterapia, é mais demorado. E às vezes é mais difícil, quando não uso o medicamento, esse início, né? Mas é mais duradouro, porque mexe na cosmovisão. Perfeito. Né? Quando eu uso os dois de forma combinada, você tem um resultado mais rápido e mais duradouro. Então, é o que é mais indicado no momento, entendeu? Meninas, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou, o assunto em pauta fica por aqui. Mas se você quiser sugerir algum tema tão legal quanto esse que a gente conversou hoje, é só entrar em contato com a gente por esse e-mail que aparece aí na tela. No próximo programa, o seu assunto pode estar em pauta. Até mais!